Agora, como nós vamos criar espaços para possibilitar que a pessoa que está em sofrimento mental compartilhe essa dor? Porque é importante lembrar que depressão ou transtornos mentais não tem cara, não vem estampada, ideação suicida não vem estampada, que eu não tenho como saber quem tá pensando ou não. Às vezes eu não tenho como discernir quem tem um transtorno mental ou não. Tem transtornos mentais que aparecem, né? Que a pessoa se isola em casa, não quer mais tomar banho, não tem mais vontade de comer, de fazer nada. Assim é mais fácil de identificar. Mas a maioria das pessoas estão tentando esconder o seu sofrimento. Elas não querem mostrar para o mundo que estão mal, angustiadas, num sofrimento intenso. Pelo contrário, elas querem disfarçar aquela dor e continuam frequentando os locais que precisam frequentar, continuam interagindo, dando risada, né, fazendo piada, e escondem aquilo que estão sentindo por dentro. E aí, como é que a gente vai possibilitar um espaço onde essas pessoas compartilhem dessa dor, desse sofrimento, desses pensamentos de ideação suicida? Primeiramente, eu quero começar te acolhendo, porque eu imagino que deve estar sendo um pouco pesado e difícil falar sobre isso, né? Como eu falei na aula anterior, a gente não quer pensar sobre a morte, a gente não quer ter contato com este tema porque é extremamente doloroso. Mas se a gente não falar sobre isso, virá um tabu ou chega muitas informações erradas e distorcidas para quem está tendo contato com o assunto. E nós precisamos conhecer, nos informar, entender melhor para que a gente faça uma diferença na nossa sociedade. E já houve momentos na história da humanidade em que as pessoas evitavam falar sobre o suicídio, era proibido ser falado sobre esse tema, porque teve um contexto em específico, né? Em 1774, um autor publicou o livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro contava a história de um jovem que sofria por conta de um amor inviável, que não tinha possibilidade de acontecer. E o sofrimento dele era tão intenso que ele entendeu que a solução para ele era tirar a própria vida, e assim ele fez. Muitos jovens na época tiveram contato com esse livro e, por se identificarem com a dor do personagem, eles tomaram aquela solução para si. Então, o suicídio ele aumentou exponencialmente naquele período, ali no contexto europeu. E aí o livro ele foi banido da sociedade e foi se entendido que não poderia ser tocado no assunto do suicídio, que não poderia ser falado sobre isso, porque se ninguém falasse sobre esse assunto, não haveria mais mortes por esse motivo, né? Ninguém mais iria tirar a própria vida, né? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que essa alternativa de não falar sobre o assunto deu certo? Como vocês podem imaginar, não deu certo. Porque o tema do suicídio ele acabou se tornando um tabu, ninguém falava sobre isso, não aparecia o assunto na sociedade, porém ainda existia pessoas que tiravam a própria vida, né? E aí virou um dilema, por que isso está acontecendo se a gente não está falando sobre o assunto? Não falar sobre o assunto também coloca a pessoa em risco de suicídio. Por quê? Porque onde há tabu, há também muito julgamento, há pouco acolhimento, há uma falta de compreensão sobre o porquê isso acontece, né? Também fica difícil para a pessoa expor o que ela está sentindo.
E aí a pessoa, ela se isola, fica com aquele pensamento sozinha, ela não pede ajuda porque tem vergonha, tem medo do que as pessoas vão achar, o que vão dizer. Ninguém entende muito sobre o assunto, nem ela mesma entende muito sobre o assunto, porque não tem conhecimento sobre isso. E aí, por se isolar naquele sofrimento, nada muda e chega naquele problema, né, de realmente consumar a ação. E então a gente precisa falar sobre o assunto, mas falar de uma forma responsável, né? Então vamos lá. Qual o contexto que gera risco ao suicídio? Não falar sobre o assunto é um ponto, como eu fui explicando aqui. Colocar o suicídio como uma solução para uma dor, para um problema, para uma dificuldade, isso também aumenta o risco das pessoas tirarem a própria vida, né? E o terceiro ponto, divulgar métodos, formas de tirar a própria vida, né? Então existe um protocolo onde os noticiários precisam seguir para divulgar as mortes por suicídio. E um dos protocolos é que não pode ser compartilhado o método que a pessoa utilizou para tirar a própria vida, porque quem está pensando no suicídio pode acabar concretizando a ação a partir daquele ato que foi descrito, seja no jornal, na televisão, na rede social, enfim, em qualquer meio de comunicação. Não pode ser falado o método, a forma que a pessoa utilizou para tirar a própria vida. Então é isso por hoje, né? Nós vamos encerrar essa parte mais introdutória do assunto e na próxima aula nós vamos compreender melhor sobre o suicídio nesse contexto atual. Mas a gente precisava aí ter algumas informações, saber quando isso começou, né? Que vem lá da queda da humanidade. Nós precisamos entender que falar sobre o suicídio não induz ninguém a tirar a própria vida, só se for falado de uma forma irresponsável, mas sendo falado com responsabilidade, é um fator preventivo. A gente evita que as pessoas morram por suicídio, né? Então vamos falar sobre o assunto, é por isso que eu estou aqui falando com vocês, para que vocês possam fazer a diferença na casa de vocês e aonde vocês estiverem, na igreja, enfim, qualquer lugar que vocês estiverem, tá bom? É isso.